Oi, gente! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim. Em nome do Senhor Jesus, eu tô bem, graças a Deus. Ai, meu perna. Agora são exatamente 13h40 da manhã e eu sentei aqui pra ter um tempinho com o Papai do Céu e decidi gravar esse vídeo, passar o que ele tava falando pra mim, pra vocês. Mas antes de começar esse vídeo, eu queria orar. Orar pela vida de cada um. Orar pelo que Ele vai dizer aos nossos corações e para que a gente venha estar preparado para ouvir a palavra, para ouvir aquilo que Ele tem a dizer. Amém? Papai do céu, aqui eu entro em Tua presença. Senhor Jesus, vem e destrava todo o mal, toda barreira, tudo aquilo que o inimigo tenta colocar nos corações de cada um, ó Pai. Vai arrancando, Senhor Jesus, toda tristeza, toda angústia, todo medo. Nos dê, Senhor Jesus, autoridade, nos dê fé, nos dê intrepidez para entrar em Tua presença, ó Pai. Eu oro, Senhor Jesus, pela vida de cada um que está assistindo esse vídeo. Que não seja eu a falar, mas que seja o Senhor. E que o nosso coração venha estar preparado para ouvir a Sua voz e para colocar em prática e obedecer a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Gente, essa palavra é um pouco forte. Ela fala muito ao meu coração porque é algo que mexe no profundo, é algo que diz respeito do nosso relacionamento com Cristo, de como a gente vem levado o nosso relacionamento com Cristo. E você tem buscado a Deus, você tem se entregado, você tem se renunciado. Eu acho que vocês devem ter cansado, né? Quase toda vez que eu abro o vídeo eu pergunto, né? Mas muitas das vezes é o Papai do Céu mesmo perguntando pra mim. Porque quando a gente prega, a gente fala. Quando a gente prega, quando a gente vai falar, o Papai do Céu fala no nosso coração primeiro. Entra no nosso coração primeiro. Transforma aqui dentro, muda aqui dentro, mexe nas estruturas. E é da mesma forma. E algo muito importante na nossa vida com Cristo é o desejo, é a perseverança. E algo que a gente tem que buscar diariamente, pedir diariamente ao Pai, é fome e sede. É mais fome, é mais amor. Porque nós somos responsáveis por não deixar o amor, por não deixar a fome e a sede se apagar. Porque lá em Mateus, essa passagem mexe muito comigo. Eu me lembro que quando estava longe da presença do Pai, assim, longe, não tão longe, sabe? Aquele negócio de tipo, Papai do céu, eu sei que eu tô fazendo errado, mas eu quero a sua presença. Eu quero mais de ti. E essa palavra sempre trocou o meu coração, porque eu sempre fui uma pessoa que ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava. Uma hora eu tava bem com o pai, outra hora eu não tava. Uma hora eu tava bem, uma hora eu não tava. Uma hora eu tava orando, uma hora eu não tava. Sabe aquela coisa de em cima do muro? Eu era muito assim, porque eu não sabia a minha carne, eu não sabia, sabe, como lidar com a situação. A minha carne falava muito mais alto, até porque eu não fortalecia o meu espírito. E quando a gente se afasta do Pai, o pecado ele toma o lugar, sabe? Ele toma o nosso coração é a nossa casa. Então, quando a gente está distante do Pai, o pecado vem e entra. Ele entra e faz morada. O pecado vem e ele volta a reinar. Porque quando a gente se distancia, quando a gente perde a fome, quando a gente perde a sede, o mal é a primeira coisa que vem a nos atingir. Seja com o nosso próximo, seja com pensamento, seja com desejos internos. Mas ele vem, porque ele sabe que
A gente está servindo a Deus, a gente está indo para o lugar certo, a gente está buscando o papai, a gente está buscando conhecer a Jesus. E quando a gente busca conhecer a Jesus, a verdade vem. A verdade vem e liberta. A verdade vem e liberta a gente da algema do pecado. Daquela algema que nos aprisiona na nossa mente. Aquela algema que nos aprisiona na depressão, na angústia, na ansiedade. Sabe, o pecado ele vem e reina. Porque já não tem mais Cristo ali para nos proteger. Por isso que a gente é responsável por não deixar o amor, a sede, a fome se apagar. E continuando, lá em Mateus 16:24 diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E como eu estava falando, né? Essa passagem aqui sempre tocou muito no meu coração. Sempre veio como, sabe, um conforto, mas ao mesmo tempo sabe, um baque assim, bem na minha cara. Tipo assim, acorda pra vida, Roberto. Não tem como você servir a Deus e servir ao mundo ao mesmo tempo. Não tem como você servir ao Pai, dizer que ama a Deus, mas daqui a pouco você tá mentindo, você tá brigando, você tá difamando, você tá vendo coisas que não pode, você tá vendo... É isso mesmo, tá vendo pornografia, tá se masturbando. Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus se eu faço tudo isso? Essas palavras são um pouco pesadas, mas é a realidade. Como eu posso dizer que amo a Deus se da minha boca sai palavrão, sai mentira, sai falar mal do meu próximo, só sei reclamar, só sei resmungar, só sei murmurar, não sei agradecer, não sei levantar e agradecer ao Pai por mais um dia, por mais uma noite, não sei agradecer pelo pão de cada dia e ainda digo que amo a Deus? Como é que eu amo a Deus dessa forma? Como é que eu amo a Deus desse jeito? Não tem como. Não tem como eu servir a Deus e servir ao mundo. Ou eu amo a Deus ou eu amo o mundo. Ou eu sou amigo de Deus ou eu sou amigo do mundo. Essa palavra é forte, toca muito o meu coração. Então não tem como. Não tem como eu falar que amo a Deus, mas eu não ajo conforme as minhas palavras. Não adianta eu pregar, não adianta eu ir lá na frente, pegar o microfone, cantar, louvar, mas lá na segunda-feira eu tô fazendo tudo errado de novo. Porque eu não acredito nisso e eu sei que a palavra de Deus, para não deixar nas minhas palavras, lá em... Meu Deus, eu não anotei o... Ô, Roberta, eu não anotei o versículo. Aqui, ó, Lucas 6:43 diz assim: Não há árvore boa que dê má fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Portanto, cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Amém? Então não tem como. Não tem como dizer que eu dou maçã, mas daqui a pouco estou dando abacaxi. Da mesma árvore não tem como brotar dois frutos, não tem como dar mais de uma fruta. E é da mesma forma com Jesus, não adianta falar que amo Ele. Não adianta falar que eu amo o meu próximo, mas daqui a pouco eu tô falando mal dele. Não tem como. Não tem como da mesma água sair água doce e água salgada. Então a gente tem que buscar se aperfeiçoar em Cristo e pedir mais sede, mais fome e se renunciar. Renunciar a si mesmo, renunciar às suas vontades, os seus desejos, os seus pensamentos. Porque a vida com Cristo, ela é demandada por renúncia. E a gente, como eu estava dizendo, a gente é responsável. A gente é responsável por dizer não ao pecado, se renunciar. Dizer não à mentira, dizer não ao adultério, dizer não à pornografia, dizer não à mentira, dizer não à bebedice, dizer não ao engano. A gente é responsável. E quando a gente começa a esquecer de Cristo,
quando a gente começa a se ocupar com tantas coisas, quando a gente começa a se ocupar com afazeres da vida e deixa de ter esse tempo de pegar a tua palavra, de pegar a Bíblia e sentar e ter um tete a tete com o Pai, a nossa vida espiritual começa a esfriar, começa a ficar morna e tudo começa a ir mal. E tudo começa a ir de mal a pior. Então é aquilo. Estar com Deus é bom demais, demais, demais. Porque a gente tá no triste, a gente tem Ele, cara. O que a gente precisa mais? Do que adianta ganhar o mundo? Do que adianta eu ganhar o mundo e perder a minha alma? Do que adianta eu passar a vida inteira curtindo a minha vida, satisfazendo meus desejos, satisfazendo a minha carne, mas no final, e aí, para onde que eu vou? Tem uma música muito linda que diz assim: uma vida é pouco para te amar, Jesus. E realmente uma vida é pouco para amar Jesus, porque a gente é tão falho, a gente é tão imerecedor da graça. Mas Jesus não deu a vida. E cada dia é dia da gente amar a Ele. Cada dia é dia da gente se renunciar, da gente buscar. Gente, não é fácil. Não é fácil servir a Jesus. Mas é tão bom servir a Ele. Porque a gente vê o mundo perdido. A gente vê o mundo no caos. É só tragédia, é só tristeza, é só morte, é só angústia, depressão, ansiedade. E a gente vê pessoas que têm condições financeiras dessa forma. Porque aquilo, o dinheiro não vai preencher o seu vazio, a amizade não vai preencher o seu vazio, a bebida não vai preencher o seu vazio, a mentira não vai preencher o seu vazio, ficar com um aqui, ficar com outro ali não vai preencher o seu vazio. O único que vai preencher o seu vazio é Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por mim e por você. Ele é o único. Então a gente tem que ser sim responsável por não deixar o fogo apagar. Apagou, vai lá e busca. Apagou, vai lá e ora. Sabe, não desista, persevere, vai mais fundo. Tá cansado, vai mais. Tá desmoronando, busca mais. Porque a gente sabe que tem Jesus. A gente sabe que pode contar com Ele. Ele fala: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. E Ele diz mais: eu venci o mundo. Se Ele venceu o mundo, a gente tem Ele com a gente também pode vencer o mundo. A gente pode vencer a mentira, o pecado. Porque o pecado, ele é o nosso inimigo. Nós mesmos somos nossos inimigos, porque muitas das vezes o inimigo ele só sugere, mas quem vai lá e faz é a gente, porque a gente tem a responsabilidade de dizer não ao pecado. A gente tem a responsabilidade de dizer não. Jesus disse não quando ele foi tentado. 40 dias e 40 noites sem comer, gente, pelo amor de Deus. Eu faço um jejum de, 8 horas, já tô morrendo. Já falo: papai do céu, me dá força, porque senão eu vou entregar o jejum e não vou cumprir o que eu falei com o Senhor. Mas veio o inimigo lá, na porta, batendo. E papai do céu fala: não, eu tô de boa, cara, relaxa. O papai do céu tá comigo, Deus tá comigo, eu vou falar não pra você. Porque eu sei que quem tá comigo é maior. E o pior é que o inimigo vai lá e tenta mais, tenta mais, tenta mais. Então assim, continue perseverando, porque quanto mais você orar, mais o inimigo vai vir. Quanto mais você buscar, mais o inimigo vai vir. Porque ele é assim, ele não quer ficar pra trás. Se está vindo angústia, se está vindo tristeza, ora, busca, porque o Senhor Jesus está conosco. Ele venceu o mundo, cara, ele venceu o mundo. Ele morreu numa cruz, ele aguentou, ele passou por tudo, do mais... Eu nem imagino mas ele passou por amor. Amor. Então se a gente diz que ama a Deus, a gente tem que andar conforme a gente fala. Porque a árvore é conhecida pelos seus frutos. Não tem como eu falar que eu sou uma árvore boa, mas o meu fruto tá ruim. E aí? Não tem como.
É a mesma coisa quando a gente pega uma banana, por fora ela tá linda, mas por dentro ela tá podre. E não é desse jeito com Jesus, porque quando ele entra, ele transforma. Ele tira todo o lodo, toda a sujeira, ele vai arrancando, ele vai movendo os móveis da nossa casa, vai tirando as pedrinhas, as sujeiras. Porque Papai do Céu, ele transforma. Ele é lindo, né? Gente. E algo muito interessante que quando a gente começa a deixar de lado nosso tempo no secreto com o Pai, quando a gente deixa de orar, quando a gente deixa de buscar, o pecado nos cega e a gente começa a não enxergar mais nada. A gente praticamente está no escuro. Não, praticamente não, a gente está no escuro. Por isso que a gente tem que buscar mais. Pedir mais amor, pedir mais fome. Eu estava conversando esses dias com uma pessoa e ela falou assim, mas essa é a questão, eu não tenho fome, eu não tenho sede. E quando a gente se encontra, a gente se depara com uma situação assim, a gente entra em desespero. Eu, por exemplo, quando eu falo, pai, eu tô desanimada, eu não quero ler a Bíblia, eu não quero. Porque a gente também tem dias que a gente não quer ler, tem dias que a gente não quer orar, tem dias que a gente só quer ficar de boa. Mas é aí que a gente tem que orar. É aí que a gente tem que buscar. É aí que o Papai do Céu vai agir. É aí que a gente tem que ir com tudo, filho. Não tá com vontade. É aí que a gente tem que ir com tudo. Filho, gente, não. Ai, Papai do Céu. Ai, ai. Mas enfim, é aí que a gente tem que ir com tudo. Gente, eu mandei um fio do nada. Perdoa, gente, perdoa. Mas é aí que a gente tem que ir com tudo. A gente tem que ir com mais, com mais, com mais, com mais. Vamos orar mais, vamos jejuar mais, vamos buscar mais. A gente tem que ir mais, a gente tem que fazer igual Marta. Marta não, Marta estava preocupada. A gente tem que fazer igual Maria. Sentar aos pés de Jesus e apenas desfrutar do que Ele tem para nos dar. Sabe, a gente tem que buscar conhecer Ele. Porque quanto mais a gente conhece, mais tem para conhecer. A gente fala, a gente já conhece. Não, mentira, não conhece. Tem que buscar mais, tem que orar mais. E algo muito interessante, que marca muito. Lá em Marcos, rapidinho. Marcos 14. (14:72). É a passagem de quando Pedro nega Jesus. E antes disso, a Santa Ceia, né? Ao momento dos discípulos ali com o Pai. E aí Jesus vira bem sincerão assim para Pedro e fala: em verdade eu vos digo, cadê? Aqui, ó. Eu vou ler para não ficar só nas minhas palavras. Aqui, ó. Lá em 30, perdão. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Então, Jesus avisa Pedro e Pedro fica: não, Jesus, eu não vou te negar. Que é isso que você está falando? Não, eu tô contigo até o final. Mas Jesus conhecia o coração. Jesus, ele conhece o nosso coração. E mesmo assim ele continua nos amando. Mesmo assim ele continua insistindo na gente. E aí na passagem seguinte, que é lá em 14:72, diz assim: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. E muitas das vezes somos igual Pedro.
Por que a gente é igual Pedro? Porque a gente nega ele. A gente nega o Pai. Mesmo que a gente não negue na forma verbal, mas a gente nega ao mentir, ao falar mal do nosso próximo, ao pecar, ao deixar de orar. Quando a gente faz tudo isso, a gente vai nos distanciando e vai negando a Cristo. E quando a gente cai em si, a gente fala, poxa vida, Papai do Céu me avisou. Eu sabia que eu não podia fazer isso, mas eu fiz. E a misericórdia dele é tão grande que ele continua nos amando diariamente. E aqui, eu não sei se vocês já assistiram a Paixão de Cristo, mas é muito interessante quando a gente vê Pedro negando a Jesus e aí Jesus está sendo crucificado, está sendo apanhado ali, está sendo levado. E aí há um olhar dos dois, de Jesus e de Pedro. E Pedro, ao olhar para os olhos de Jesus, aquele olhar de compaixão, de amor, ele cai em si e se arrepende. Ele se arrepende do que ele fez, da forma como ele agiu. Porque a gente não se conhece, a gente às vezes acha que tá bom, que tá ótimo, mas às vezes não tá. Por isso que a gente tem que buscar mais. Pedir mais fome, pedir mais sede. E aí quando ele olha para os olhos de Jesus, ele cai em si e se arrepende. Então nesta noite se arrependa de todo o seu coração e se entregue ao Pai. Se entregue ao Pai. Porque Ele vai te sarar, Ele vai curar as suas feridas, Ele vai transformar o seu coração. Ele vai entrar e vai transformar. Mas para isso você tem que ir. Você tem que se renunciar. Você tem que se arrepender da tua alma, de toda a tua alma, de todo o seu coração. Eu quero fazer uma oração para você nessa madrugada, porque já é 4 horas da manhã. Eu quero fazer uma oração para você antes de terminar o vídeo. Para que você volte ao primeiro amor, para que você volte a ter mais fome, a ter mais sede, a orar mais, a buscar mais. Lembre-se, a gente é responsável por não deixar essa chama apagar. O fogo arderá continuamente no altar, mas a gente tem que estar sempre lá. E lá na fogueira colocar lenha, e Jesus vai lá e tá com fogo, sabe? É dessa forma. Então hoje caia em si, reflita como foi a sua semana, o seu mês, sabe? De tudo que aconteceu. De hoje, por exemplo, reflita. Tenha o seu tempo com o Pai. Amém? Eu vou orar brevemente para a sua vida nesta noite. Papai, eu oro por cada um que está me assistindo. Senhor Jesus, vai e toca no coração deles. Vai e transforma, Senhor Jesus. Que eles possam se arrepender em verdade, em espírito. Que eles possam, Senhor Jesus, viver uma nova vida com o Senhor. Que eles possam ter mais sede, mais fome por Ti. Que eles possam, Senhor Jesus, buscar mais. Que eles possam orar mais, jejuar mais, se entregar mais. Porque a sua volta, papai, é breve. Então nós, como cristãos, devemos nos ser, Senhor Jesus, exemplos e honrar o seu nome. Papai, nós somos conhecidos pelos nossos frutos. Então queremos dar bons frutos, ó Pai. Queremos, Senhor Jesus, estar alicerçados em Ti. Eu oro por cada um, papai, aqueles que estão tristes, desamparados, aqueles que estão depressivos, aqueles, Senhor Jesus, que não tem mais para onde correr. Vai de encontro a essa pessoa agora. E coloque em nós, Pai, gere em nós mais amor, mais empatia. Em nome do Senhor Jesus, toca e quebra todo laço, toda armadilha, papai. Vai de encontro agora a cada coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, igreja. Essa foi a palavra que eu deixei ao coração de vocês. Que o papai falou ao coração de vocês. Um beijo e até a próxima.
Tchau!